Quero, primeiramente, agradecer as generosas palavras do Dr. Peixinho. Quem o conhece sabe que essa grandeza e esse gesto que ele sempre traz falam dele, não é? Sempre que eu tenho oportunidade de ouvir, como ouvi agora, ele falar de alguém, notadamente quando se trata da minha pessoa, eu vislumbro, não para mim, mas para ele. Ele sim se coaduna com esse perfil traçado, pessoa extremamente amiga, generosa, querida, um homem de fé, um homem das letras, e que nós temos aprendido muito. De forma muito especial, eu quero destacar que eu me torno, talvez, nesse plenário, nessa manhã, um dos mais bem aquinhoados pela presença abençoadora do professor Peixinho, porque ele foi meu orientador no mestrado. Então, eu aprendi muito, né? E como, não só nas referências bibliográficas, mas nas trocas de ideias, de lumes, de estratégias a traçar na dissertação, e eu me enriqueci sobremaneira em tê-lo como professor e como orientador do meu curso. Se mais não aprendi, a culpa é do discípulo e não do mestre. É uma honra muito grande estar sempre com ele e dividir esta mesa como faço agora. Não menos quero exaltar e agradecer a oportunidade que esta intensa e briosa comissão tem trazido ao nosso IAB. Eu sou da casa, honro-me muito em ser membro desse instituto e vejo sempre, recebo as chamadas, as publicações, os envolvimentos dessa extrema relevância dessa comissão que fala da liberdade, do direito, das práticas religiosas e, como tão bem destacado já, como é oportuno nós pensarmos hoje em dia nessas questões. A questão religiosa que parecia, em algum tempo atrás, fazer parte dos livros emborolados da teologia, dos livros já quase não consultados, ela tem voltado não apenas no nosso país, no nosso estado, mas de uma forma mundial e de uma maneira que nós não gostaríamos de ver essa questão sendo tratada, porque ela passa pelo viés do ódio, ela passa pelo viés do preconceito, ela passa pelo viés do afastamento, tudo aquilo que uma alma religiosa deve impugnar, deve afastar-se. Por isso, de parabéns, este segundo evento tão expressivo, juntando aqui uma teia de visões, uma teia múltipla de definições, de cosmovisões religiosas e práticas da advocacia em cada um desses segmentos. O Dr. Gilberto está de parabéns a todo o grupo por nos dar essa oportunidade de uma reflexão séria, comprometida e amorosa sobre todos esses temas. Isso posto, eu quero conversar, ainda que rapidamente, en passant, com cada um de vocês, o privilégio é meu, tenho certeza, da visão da advocacia e a reforma. Como que os advogados evangélicos, quais as influências, quais as visões, quais as marcas que o movimento protestante evangélico que eclode, e ontem foi aniversário da reforma, exatamente ontem, 31 de outubro, pois 31 de outubro de 1517 é a data que Lutero, um monge, ele escolhe por ser um feriado, por ser o dia de todos os santos. Logo, as igrejas eram bastante procuradas neste dia santo, e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero recebe a sua grei, recebe a sua congregação com a fixação de 95 teses nas portas da capela do castelo de Wittenberg, e ali ele inicia a sua reflexão teológica, litúrgica e administrativa em relação ao cristianismo medieval, principalmente o cristianismo medieval da chamada Alta
Idade Média. Esses três prismas são os prismas da reforma. Uma reforma teológica na sua gênese, no seu cerne, mas também em reverberações na reforma administrativa, porque se pensou num novo modelo de igreja, e nós vamos ver aqui como isso influencia a visão jurídica, e um novo modelo de culto, também imediatamente acolhido por grande parte daquelas vidas, daquelas pessoas que, contemporâneas de Lutero, aguardavam também um movimento diferente. Então, de que maneira o protestante, o evangélico, no exercício da advocacia, se deixa influenciar e plasmar pelos valores e pelos princípios da reforma? Bom, esse movimento, que ontem completou 502 anos, que tem na figura de Lutero o seu iniciador, mas nem de longe Lutero é o único reformador. Pelo contrário, antes dele há uma gama de movimentos reformados, os valdenses, os lollardos, os huguenotes, João Rus, Savonarola. Há uma pleiade de intelectuais, de homens de academia, próceres no cristianismo medieval, que vão propondo e falam e apresentam várias tentativas e propostas de caminhar-se de uma forma diferente, não apenas em relação a Deus, mas em relação à própria sociedade. Lutero, portanto, não é um solista. Eu vejo Lutero como um coral, um grande coral que vai se formando, e se nós quisermos ainda andar um pouco mais na história, nós podemos fixar o primeiro grande movimento reformador no início do século V, com o movimento monástico, que veio gerar os monastérios, veio gerar essa imensa preocupação de ter uma vida mais próxima de Deus e uma vida maior de serviço à sociedade. Então, se você pegar do século V ao século XVI, são 12 séculos de tentativas, de falas, de propostas reformadas. Depois de Lutero, e há um grande nome do luteranismo, que é Philippe Melanchthon, discípulo de Lutero, que vai escrever muito sobre práticas jurídicas e educacionais na sociedade. E quando 1517 surge, há um jovem de 9 anos, nascido na França, em Noyon, que depois vai a Paris, e ali ele tem contato com as ideias reformadas, principalmente com um dos seus mestres na universidade, Lefebvre, e ele vai, abraça a reforma, torna-se um dos grandes nomes do movimento protestante, que é Calvino, João Calvino, um dos maiores autores da reforma, inclusive o homem que sintetiza, que sistematiza a reforma protestante na grande obra As Institutas da Religião Cristã, ou As Instituições da Fé Cristã. Calvino faz o seu momento maior, exponencial de ministério na Suíça. Ele sai muito jovem da França e, querendo dirigir-se a Estrasburgo, mas ele para em Genebra, e em Genebra ele usa aquela cidade que já se despontava à época como um local de grande efervescência acadêmica, cultural e social, e é ali em Genebra que ele lança as bases do que nós hoje entendemos, conhecemos e definimos como pilares da reforma protestante. Esses pilares da reforma, eles podem ser sintetizados, e veja a pretensão nossa, não é, a pretensão do homem, de tentar estabelecer um movimento tão amplo e tão dinâmico em algumas bases. Impossível, mas sem dúvida que há algumas luzes que a reforma lança, e nós podemos pensar nesse movimento de uma maneira muito acadêmica. Eu me refiro aos 5 grandes solis, que são os pilares
da reforma protestante do século XVI. E eu passo agora a conversar com vocês sobre a influência que esses soles geraram e o que eles hoje representam para a advocacia evangélica. O primeiro grande solis, em latim todos eles, fala e defendia e levantava a bandeira da sola scriptura. Defendiam os reformadores que apenas a Escritura Sagrada, apenas a Bíblia, né, jungindo o Antigo e o Novo Testamento, são a base da fé e da prática do ser humano. Então, os reformadores, no pilar do sola scriptura, defendiam que só a Bíblia era a regra de fé e de prática do indivíduo. O que isso gerou e o que isso nos alcança hoje na nossa prática cristã, na nossa prática advocatícia? Ora, se você defende, se o movimento defende que todo o seu conteúdo de fé, todo o seu conteúdo de prática está inserido em um livro, ele tem que ensinar as pessoas a ler. E, na época, o analfabetismo era grasso, campeava, até mesmo no baixo clero, até mesmo naqueles representantes do cristianismo medieval, que lidavam diretamente com as pessoas que estavam na ponta do balcão, eram aqueles que recebiam as pessoas dominicalmente nas suas demandas religiosas. A imensa maioria do baixo clero, assim chamado, era completamente sem luzes. Não sabia ler, não sabia escrever. A língua praticada nos cultos era o latim, e onde os párocos aprendiam aquelas frases, decoravam aqueles ritos, e não se explorava o conteúdo das Escrituras Sagradas. Então, grandemente influenciada pela invenção da imprensa, Gutenberg, contemporâneo de todo esse momento da Reforma, a Reforma estabeleceu uma necessidade precípua de alfabetização. Tanto é que os pastores reformados nas suas igrejas, a partir de 1517, ao receberem uma criança para o batismo, eles tinham que colher dos pais uma promessa, e até hoje é assim, que os pais envidariam todos os esforços para que aquela criança que estava sendo oferecida ao batismo, apresentada ao batismo, lesse, aprendesse a ler, para que ela de per si pudesse ler sola escritura, as Escrituras Sagradas. O que isso gerou? Gerou uma grande busca por textos, e os historiadores hoje em dia vão estabelecer em duas grandes correntes, aqueles que dizem que a Renascença influenciou a Reforma, e o outro grupo que a Reforma influenciou a Renascença. Tanto faz como tanto fez, são movimentos contemporâneos. O fato é que a busca, novamente, pela leitura, pela alfabetização, pela cultura, é muito grande. E isso veio dar direto aonde? Na legislação. O sola escritura tem um grande impacto na atividade legiferante, porque agora as leis, o direito, não é mais um direito canônico, será um direito acessível, um direito pronto, realizado pelo Estado. A Reforma quebra a visão do Estado teológico, do Estado com o manto da religião. O Estado é leigo, há um impacto imenso, inclusive na democracia, por força dos movimentos da Reforma, ou que eclodem junto à Reforma. Então, a produção legislativa torna-se intensa por causa do sola escritura. Vamos ler, vamos estudar. Cada igreja deve funcionar uma escola, frase luterana. E no momento que você não tinha escola pública, o impacto disso na vida de milhares e milhares de pessoas foi muito grande. Até hoje, há uma pleiade de escolas confessionais, e o Concílio de Trento, que é o chamado Concílio da Contra-Reforma,
ele erige essa bandeira para daí sim passa a chamar-se Igreja Católica Apostólica Romana, que igualmente vai vascularizar nas escolas a sua ideia teológica, a sua ideia confessional. Então, o sola escritura é de grande valia para a atividade, até hoje, dos advogados evangélicos. Por quê? Porque há uma afeição ao texto, há uma influência do texto. E não é de se estranhar que as escolas de direito florescem nos berços reformados. Praticamente todos os reformados, a partir de Lutero, são juristas. Praticamente todos abraçam o direito como uma ciência absolutamente digna, uma ciência que define a sociedade, porque agora as leis e a produção legislativa não vem do céu, ela vem da sociedade. O homem é absolutamente digno e capaz de estabelecer os seus caminhos. Se ele pode ler as Escrituras de per si e aprender o que Deus está dizendo ali, muito mais ele pode desenvolver a sua vida social através das leis. O segundo soli, que influenciou muito também a vida do advogado, e até hoje assim o faz, é o solo Christus. É a segunda grande bandeira da reforma, que estabelece só Cristo, só a Escritura, só Cristo. Por que o solo Christus foi tão importante para a construção jurídica daquele momento e até hoje nos impulsiona como advogados evangélicos? O que dizia e o que diz essa síntese reformada? Que a fé deve estar única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Isso que é básico nas Escrituras, naquele momento foi um ato revolucionário. Por quê? Porque a sociedade, notadamente europeia, estava imersa em um oceano de superstições. A vida era profundamente engessada. As coisas que aconteciam, vários fenômenos que ocorriam, eram, tal qual o panteão grego, uma definição dos anjos e dos demônios, a influenciar o ser humano, a ditar, melhor dizendo, as suas práticas e as suas coisas. O solo Christus é libertador, porque a reforma diz, olha só, a nossa fé está apenas nele, em Cristo Jesus. Por isso, nós não somos supersticiosos, por isso nós não estamos presos a mandingas, a sortilégios, a coisas, a amuletos. A libertação do solo Christus foi intensamente impactante na construção de uma nova sociedade. Uma sociedade agora que se responsabiliza pelo que faz e não joga ou lança a culpa dos seus atos e das suas atitudes a fenômenos externos a si, a fenômenos obscuros ou esclarecedores da sua razão, porque a sua razão, a sua mente está cativa a Cristo Jesus. Vejam a importância dessa ideia na prática advocatícia hoje. Quando nós somos levados a trabalhar uma sociedade profundamente marcada por culpas, por passados, por impressões, muitas vezes da infância, que geram nessas mentes e nesses corações prisões imensas. Como é libertador o advogado evangélico iluminado pelo solo Christus. A terceira grande bandeira da reforma, e que influencia e impacta igualmente a vida naquela época e a vida dos advogados evangélicos de hoje, é o sola fide. O sola fide, em termos de advocacia, o sola fide significa só a fé. Em termos de advocacia, tem uma junção muito grande com o solo Christus, mas se o solo Christus ele é libertador no que se refere a uma relação direta com Deus
e, por isso, perdoadora, amorosa e caridosa, o sola fide tem uma reverberação intensa em relação ao outro. Porque se eu vivo apenas pela fé, e esse foi o grande caudal de Lutero, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e Lutero vai dizer que ao ler esse versículo bíblico, o seu coração tornou-se em chamas. Tem a questão da quebra da superstição, tem a questão da quebra dos engessamentos sociais históricos, mas tem uma outra vertente, a vertente de que, se eu vivo pela fé em Deus, eu me torno absolutamente responsável por aquilo que eu faço. E essa visão da responsabilidade do ser humano, da sua vida em sociedade, das suas escolhas, das suas construções, é igualmente amadurecedora e libertadora. Ou seja, e não me espanta que os países que abraçaram a reforma num primeiro momento se desenvolveram de forma intensa, não só no aspecto religioso, mas no aspecto social, científico, tecnológico, porque quando você torna-se responsável pelos seus atos, você passa a gerir a sua vida, você passa a escolher o seu caminho. E olha que impacto que tem isso sobre a advocacia. Quando nós podemos construir uma lei maior e mudá-la se necessário for, e reconstruí-la se necessário for. O sola fide, vivemos unicamente pela fé e não por aquilo que pagamos, não por aquilo que de forma corruptiva construímos. O sola fide põe por terra qualquer visão menor da advocacia que não seja a justiça. Porque o sola fide traz imerso em si a visão da justiça de Deus, do beneplácito de Deus, numa sociedade que estava acostumada a comprar tudo, inclusive o perdão de Deus. O grande pingo d'água no copo da ira luterana, da ira de Lutero, foi a venda de indulgências por Tetzel, que na região onde Lutero estabelecia o seu ministério, avocou a vinda do perdão de Deus. Por isso sola fide. O sola fide significa não somos perdoados por aquilo que pagamos, não somos tratados bem por Deus por aquilo que damos. Olha como é que a visão de corrupção se destrói, de comprar favores, de comprar cargos. Tudo isso se rompe diante do sola fide. E esse é o grande desafio, dos grandes desafios numa sociedade tão corrompida, e bem disse a reforma que o coração do homem é desesperadamente corrupto, nós levantarmos a bandeira da responsabilidade, da meritocracia. A sola fide impacta com a meritocracia a atividade do ser humano. E é assim que eu vejo a advocacia. A quarta grande bandeira, e vamos acelerar ao máximo, é o sola gratia. Em latim, só a graça de Deus. Coisa linda. O que os reformadores ensinaram? Que quando você, baseado na Escritura, sola Escritura, coloca sola fide unicamente em Cristo, a graça de Deus envolve você. E é esta graça que perdoa, que promove a vida, que sustenta, que provê e que nos conduz. Nós vivemos pela graça, somos justificados pela graça, entramos na presença dele pela graça. E o que o sola gratia reverberou na visão social e deve reverberar hoje na visão do advogado? No humanismo. A sola gratia, essa bandeira reformada, ela desemboca numa visão sobre o ser humano que se perdera durante a Idade Média e que certamente se perde hoje também. Porque vejam, senhores, se a graça de Deus, do Deus bendito, do Deus Criador,
vem ao nosso encontro, é porque somos dignos. É porque Ele nos ama. Somos receptáculos do seu amor, do seu carinho, da sua bondade. E por isso, devemos tratar uns aos outros assim. Devemos olhar o outro como Deus nos olha. Devemos tratar os outros como Deus nos trata. Sola gratia. Se o amor dele nos alcança, nós devemos alcançar os outros igualmente. Porque no sola Escritura aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. E a sua graça comum e a sua graça especial estão derramadas sobre a vida humana. Então essa visão do ser humano, que é apaixonante e que a Reforma retrata de uma maneira linda no Sola Gratia, deve nos levar a uma prática advocatícia envolvida com o outro, envolvida com o ser humano. As nossas bandeiras precisam passar pelas pessoas. O que elas estão vivendo, enfrentando, dimensionando, como instrumentalizar as leis na direção do homem. O homem será sempre a coisa mais importante. O Estado deve viver para o homem, a legislação deve viver para o homem. Não é o sábado que foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Então, essa visão humanista que a Reforma tão bem trouxe deve nos acompanhar. E, finalmente, o quinto pilar da Reforma, para não mais cansá-los, é o Soli Deo Gloriae, apenas para a glória de Deus. Esse quinto postulado da Reforma, ele entra um pouco depois. Num primeiro momento, Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio eram os 4 primeiros, e com a passagem do tempo, tanto o luteranismo quanto o calvinismo, os 2 grandes eixos da Reforma, constroem e trazem à erupção o Soli Deo Gloriae, ou seja, nós devemos viver apenas para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve ter como alvo, como telos, como meta, a glória de Deus. O que isso impactou naquela época e o que isso deve nos impactar hoje? A grande construção do Soli Deo Gloriae em relação ao trabalho. Aquilo que eu faço é tão importante que deve ser para a glória de Deus. Por menos que a sociedade outorgue relevância ao que eu faço para a glória de Deus. Se eu sou um sapateiro, serei para a glória de Deus. Se eu for um jurista, serei para a glória de Deus. Se eu for um médico, serei para a glória de Deus. Grandes músicos da história, reformados, construíam as suas partituras nesta época e um pouco depois, e colocavam no pé da folha SDG, Soli Deo Gloriae. As obras de um dos caras que eu mais gosto de ouvir, Johann Sebastian Bach, quase todas as partituras de Bach têm essas 3 letrinhas ao pé da página última. Só para a glória de Deus. Eu estou compondo para a glória de Deus. Isso gerou uma revolução, inclusive, de escolhas do que eu vou fazer. Isso quebra com aquele sistema medieval que, se eu sou filho de alfaiate, eu serei alfaiate. O meu filho será alfaiate. Agora não. Já que o meu trabalho e a minha vida são para a glória de Deus, eu vou escolher o que eu vou fazer. Não é à toa que quase todos os reformados foram reitores de universidades. Qual é a visão de universidade? O saber múltiplo, o saber que passa, o saber que se comunica. Uma das primeiras obras de Calvino foi a construção da Academia de Genebra, uma das universidades mais antigas do mundo e da história. Então, queridos, o Soli Deo Gloriae gerou na mente daqueles homens e deve gerar na nossa a relevância do nosso trabalho. Como advogados evangélicos, devemos atuar para a glória de Deus, buscando a justiça, buscando a verdade, buscando a composição, porque o ser humano é o foco, sola gratia, buscando que a minha e a sua vida ganhem relevância no serviço a Deus e ao próximo. Essas eram as considerações iniciais que eu queria traçar. Obrigado pela gentileza da oitiva.